presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Vamos, pegue a sua Bíblia. Nós estamos olhando para a carta do apóstolo Pedro. Estamos fazendo uma exposição dessa carta. E nós vamos hoje para o capítulo 2, a partir do versículo de número 4. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Você que está no seu lar, na sua casa e nos acompanhando, abra sua Bíblia também, seu coração, você que está aqui. Glória a Deus, irmãos aí do Tiradentes, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, pastor Jacinto. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Sentados, mas com um coração reverente, diz assim a palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Amém? Irmãos, que bênção maravilhosa é fazer parte do povo de Deus. É ser parte, é pertencer, é ser de Deus. Esta, irmãos, é a maior riqueza, é a maior bênção, é o maior privilégio, porque Deus, o projeto dele, o plano dele para a minha e para a sua vida, é um plano de vida abundante. Então é um privilégio ser parte do povo de Deus, viver como igreja de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver quantas e quantas bênçãos elas são dirigidas, elas são direcionadas para o povo de Deus. Você olha para Efésios capítulo 1, versículo de número 3, lá vai dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você olha para Romanos capítulo 8, versículo 17, você vai ver que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Existe uma herança para você. Quando você olha para Mateus capítulo 5, ali a partir do versículo 3 até o versículo 11, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus pertence ao povo de Deus. Deles, do povo de Deus, da igreja de Deus, é o reino. A Bíblia, ela é bem clara em afirmar que a igreja é sal da terra, ela é luz do mundo. Então nós somos um povo especial, existe uma bênção especial, existe um cuidado especial da parte de Deus sobre você, sobre a sua vida. Esse texto que nós lemos essa noite de Pedro, capítulo 2, aí do versículo 4 ao versículo 5, ele não é diferente dessa temática da bênção, do privilégio. Porque, na verdade, esse texto vamos dizer, a trombeta de Deus, falando, gritando e dizendo sobre a honra, sobre os privilégios que tem o povo de Deus. Essa própria expressão, existe uma expressão aí no versículo 7, que é muito interessante. Ele diz: ora, para vocês que creem, esta pedra, ela é preciosa. Uma outra tradução vai dizer o seguinte: é honra
para você que crê. É um privilégio para você que crê em Jesus. É um privilégio ser parte da igreja de Deus, ser parte do povo de Deus. E Pedro, nesse texto que nós lemos, ele vai falar de alguns privilégios. Na verdade, até o versículo de número 10, versículo 9, nós temos vários privilégios. Hoje eu quero tentar olhar pelo menos para 2 desses privilégios. O primeiro privilégio que nós temos nesse texto é que os crentes, eles têm o privilégio de vir a Cristo continuamente. Vir à presença de Cristo continuamente. Se você olhar o versículo 4, olha o que Pedro vai dizer. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então você percebe, se quiser baixar só um pouquinho mais aí o fundo musical, fica melhor para mim. Você percebe aqui no versículo 4, que Pedro, ele nos fala de algo relacional. Ele fala de proximidade. Ele fala de comunhão. Quando você olha para o capítulo 2, nós já meditamos nos versículos anteriores, Pedro nos versículos 1, 2 e 3, ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem para falar do leite, da criança que anela, que deseja, e de repente Pedro ele muda a linguagem do leite, dessa metáfora do leite, da criança, e ele faz transição apontando para uma pedra, apontando de repente para Cristo. E agora ele diz que essa igreja que deseja mais de Cristo, que deseja crescer, ela também precisa desejar continuamente estar vindo a Cristo. Porque esse é um dos privilégios do povo de Deus. É um dos privilégios que nós temos. Ele diz, à medida que você vai a Ele. E a ideia aqui é a seguinte, à medida que você continuamente vai a Ele. Então a ideia aqui de vir a Cristo não é a ideia da salvação. Claro que um dia nós viemos a Cristo, fomos salvos, fomos libertos por Ele, fomos transformados por Ele, mas agora a ideia aqui é uma ideia permanente, que você precisa continuamente vir a Cristo, vir à presença dEle, permanecer diante dEle, estar na presença dEle em comunhão íntima e pessoal com Ele. Esse é um privilégio que nós temos essa noite. Que você pode chegar diante de Deus. Você pode chegar na presença dEle. Quando Pedro ele usa essa expressão chegando-se, ouvindo a Ele, a palavra, o verbo que é usado aqui, a ideia é de aproximar-se de Deus para continuar a adoração. É muito interessante que dessa mesma palavra vem um outro termo, que talvez você já ouviu no Novo Testamento, que é a palavra prosélito. O que é o prosélito? O prosélito era aquela pessoa que não pertencia à igreja de Deus, ao povo de Deus, estava longe de Deus e agora ele se aproximou de Deus. Fala do gentil que não estava debaixo da aliança, que estava fora das promessas, fora da lei, e agora se aproxima de Deus, de Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos viver, permanecer continuamente nesse relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Irmãos, esse é o privilégio do crente. Hoje à noite você pode desenvolver, você pode viver, você pode crescer em intimidade com Cristo, em intimidade com Deus. Você vai ver diversas vezes na Bíblia essa expressão, esse convite para vir a Cristo, para andar com Cristo. Ele diz, olha, vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos,
Você que tem fome, você que tem sede, venha a mim. Por diversas e diversas vezes você vai perceber essa ideia, esse convite da parte de Cristo. Por quê? Porque na presença dele, é diante dele que nós podemos manter o nosso relacionamento com Deus, sem intimidade com ele, sem comunhão com ele, sem vida com ele. Você não pode manter esse relacionamento. E é interessante que à medida que você se aproxima dessa pedra que é Jesus, e que Pedro diz que é eleita, que é preciosa, à medida que você se aproxima dela, você recebe a vida dele na sua vida. Então, quanto mais comunhão você tem com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais vida você recebe, mais força você recebe, mais bênção você recebe. Então, por isso que Pedro está dizendo: olha, vamos permanecer. Venha continuamente a ele, chegando-se a ele. Quando você olha para Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, lá nós temos um convite para nos aproximar diante do trono de Deus, para nos aproximar com confiança, sabendo que quando você se aproxima, que quando você chega diante dele, você vai encontrar graça, você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar perdão, você vai encontrar força diante dele. Não sabe por que tem muitos cristãos que vivem uma vida de desânimo, de fracasso, não tem força espiritual, vai pela vida, mas sem aquele fervor na alma, sem aquele entusiasmo no coração. Sabe por quê? Porque estão negligenciando essa verdade. Estão negligenciando esse privilégio que eles têm, que é de você se aproximar de Cristo cada dia. Quando você está orando em seu tempo de oração, quando você lê a Bíblia, quando você vem à casa de Deus, você está se aproximando de Cristo, você está na presença dEle, diante dEle, e aí você que está cansado, você é renovado, você é fortalecido, você entra enfermo, doente, e você sai curado, você sai livre, você sai liberto, você sai abençoado. É um privilégio. É isso que Pedro está dizendo, que os crentes têm esse grande privilégio de vir continuamente, toda hora, todo instante. O caminho está aberto, a porta está aberta, você tem acesso a ele diariamente. Então esse é o primeiro privilégio que Pedro nos diz, o privilégio de vir a Cristo continuamente. O segundo privilégio que Pedro vai nos dizer é que nós temos o privilégio de sermos casa de Deus, de ser o lugar de Deus. Olha o que ele vai dizer: você também, como pedras vivas, está sendo construído em uma casa espiritual. Uma outra tradução vai dizer: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então você percebe nesse texto que nós somos comparados a estas pedras vivas que são colocadas em um projeto. Deus está em um projeto, Deus está engajado em um projeto extraordinário, um projeto que começou há 2000 anos atrás e perdura até hoje. E cada dia Deus trabalha, Deus investe tempo nesse projeto. Cada dia Deus está colocando uma pedra nesse projeto. Cada dia uma pedra é encaixada no projeto de Deus, que é a igreja do Senhor. Aí Pedro diz que nós fazemos parte, como pedras a pedra que vive, você se aproxima dela. É muito, quando você olha para esse texto, a linguagem que Pedro usa, porque pedra não tem vida, é um objeto inanimado. No entanto, Pedro disse, essa pedra é a pedra que vive. Essa pedra, ela não exala morte. Porque Pedro, ele estava olhando para aquelas construções lá do templo de Jerusalém,
Existia um templo onde se adorava, onde se buscava a Deus, e nesse templo as pedras eram pedras mortas. Eram pedras que não transmitiam vidas. Agora Pedro está dizendo que existe uma pedra angular, uma pedra eleita por Deus, escolhida por Deus, uma pedra que ela é viva, e que é sobre esta pedra, é nessa pedra, e é por causa dessa pedra, que a igreja está sendo construída. E essa pedra, ela exala vida, ela transmite vida. Então, cada pedra que é colocada nesse projeto, recebe vida. Recebe vida. E quando você olha para essa imagem da figura do templo lá do Antigo Testamento, agora nós estamos no período da Nova Aliança. Esse templo, ele é tirado de um ambiente físico e ele é representado por pessoas. Paulo vai dizer que agora nós somos a igreja, é o templo do Deus vivo. A igreja é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus está presente. E aí, quando nós falamos desse privilégio de sermos casa de Deus, de sermos morada de Deus, de ser o lugar onde Deus habita, porque você crê que Deus habita na sua vida? Você crê que você é morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, que você atenda assim como Deus desceu lá no Antigo Testamento, sobre aquele tabernáculo, sobre o templo de Salomão, a glória de Deus veio, a presença de Deus veio, também a glória de Deus veio sobre a sua vida, a presença veio sobre a sua vida, o Espírito habita em você, Deus mora em você, você é casa de Deus, você é morada de Deus, você é a habitação de Deus. E aí, irmãos, dessa ideia tem inúmeras implicações. O que significa? Porque não basta dizer eu sou casa de Deus. Porque às vezes nós cantamos até algumas canções com essa expressão e nós não paramos para pensar o significado dessa verdade. O que é ser casa de Deus? O que isso representa? Irmãos, quando nós dizemos nós somos casa de Deus, somos o templo de Deus, nós estamos dizendo que como templo de Deus, nós precisamos uns dos outros. Porque ele está falando o quê? Ele não está falando aqui de pedras separadas. Não são pedras separadas que constituem o templo de Deus. Essa casa que está sendo edificada, pelo contrário, são pedras que elas estão unidas, que elas estão juntas, que elas precisam umas das outras. As construções antigamente não é como as nossas hoje, porque hoje a pessoa pega lá o tijolo lá e tem o cimento, tem a massa, tem tudo para ligar uma a outra. Antigamente as pedras, elas eram talhadas, bem preparadas, e elas eram colocadas uma em cima da outra, e à medida que essas pedras elas eram colocadas, encaixadas, unidas, essa estrutura, aquela estrutura, ela ia se fortalecendo, crescendo em estabilidade e firmeza. Então, quando nós olhamos para isso e para a Bíblia, irmãos, em nenhum momento a Bíblia ela vai apoiar aquela ideia do cristão solitário. Aquela ideia de que você pode ser crente sozinho. Que você pode viver o cristianismo em casa. Irmãos, uma das únicas religiões do mundo onde não se permite viver de maneira solitária é o cristianismo. Nós já falamos aqui diversas vezes, as figuras da igreja. Nunca é figura solitária. Sempre é figura de junção, de estar unido, de estar ligado, de estar junto. Como cristãos, nós não fomos chamados para viver separado um dos outros. Nós precisamos um dos outros se somos o templo de Deus. Eu acho interessante que Paulo,
1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 21, ele vai dizer que nós precisamos. Nós somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. E ele vai dizer, olha, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer ao pé, olha, eu não preciso de você. Assim também, irmãos, um tijolo só, em uma construção, ele é de pouca utilidade. Ele só pode ser usado para as coisas mínimas, para as coisas pequenas. Mas agora, quando uma pedra, quando um tijolo, ele é colocado no projeto, na construção, a sua utilidade é maximizada, o seu poder de ação é maior. Da mesma forma, irmãos, somos nós, separados, nós não vamos cumprir o projeto de Deus, nós não vamos cumprir a missão de Deus. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos, como pedras vivas. Então, ser templo de Deus, a ideia é, nós precisamos uns dos outros. Mas por sermos templo de Deus, nós devemos reconhecer também que a construção do templo ainda não está concluída. É um processo contínuo. É um processo. O texto não diz que a obra acabou. O texto diz que nós estamos sendo edificados em casa de Deus. Nós não somos ainda o que Deus quer que sejamos. Simplesmente Deus, ele começou a obra. Deus, ele começou o processo de construção na minha e na sua vida. A grande questão nossa é que quando por nós não entendermos isso, nós olhamos para as pessoas e nós queremos ver como um processo consumado da obra de Deus na vida daquela pessoa. E na verdade, nós estamos em construção. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está construindo, Deus está edificando a sua igreja todos os dias. Ele tira uma coisa hoje, tira outra amanhã, e nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo fortalecidos, nós avançamos, porque nós sabemos que nós estamos em um processo. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, até a volta de Jesus, o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida, vai estar trabalhando no seu coração, vai estar mudando, vai estar transformando. A obra só vai ser completa no dia que a trombeta tocar. Enquanto a trombeta não tocar, Deus está trabalhando em nossa vida. Ele está edificando a sua vida, Ele está construindo a sua igreja. E como Ele vai construindo à medida que nós vamos a Ele. À medida que você se aproxima dEle. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus trabalha. Irmãos, a vida cristã, ela é comparada a um triângulo, sabia? Imagine um triângulo, que lá no topo está Deus. Deus está no topo. Nós estamos aqui, nas partes periféricas, abaixo. À medida que você se aproxima de Deus, você se aproxima um do outro. Você pode olhar que é assim. Quanto mais perto de Deus, mais perto do irmão. Sabe por que nós temos problemas uns com os outros? Porque à medida que você se distancia de Deus, você se distancia do irmão. É assim. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você estiver na presença de Deus, diante de Deus, mais você se aproxima de Deus e você se aproxima um do outro. Mais vivemos em comunhão, mais vivemos em intimidade, mais vivemos perto de Deus e perto um dos outros. Então esse é o processo. Por isso que Pedro diz, vamos chegar a Ele, vamos se aproximar dEle nesse processo de construção.
Porque o processo, ele é contínuo, é cada dia, a cada momento. Deus, ele está trabalhando na sua obra, na sua igreja. Nós precisamos ser daqueles que constrói, não daqueles que demolem. Vai demolir a igreja do Senhor. Mas vamos ser uma pedra no lugar certo. Então veja bem, ser templo de Deus, a ideia é precisamos um dos outros. A ideia é um processo contínuo, Deus está trabalhando. Mas também, ser templo de Deus significa que tudo o que fazemos pode ser adoração. Tudo o que você faz. Se você olhar para o templo, você vai se lembrar de quê? De adoração. No Antigo Testamento, o que Israel fazia? Israel, eles estavam espalhados entre 12 tribos, distantes. E eles iam para Jerusalém, oferecer sacrifício. A adoração estava restrita ao templo. Se alguém queria adorar a Deus, ele teria que pegar o seu animal lá na sua casa e ir até o templo em Jerusalém. Era um local físico, era um ambiente, estava restrito a esse lugar, estava restrito a um espaço. Agora, no Novo Testamento, nós não estamos limitados nem pelo tempo, nem pelo espaço. Nem pelo tempo, nem pelo espaço. Porque tudo o que fazemos deve ser, teria que ser, adoração a Deus. Por que teria que ser adoração? Porque o templo em Jerusalém era o quê? Lugar de adoração. Tudo o que era feito no templo era o quê? Adoração. Quem é o templo agora? Eu e você. Eu e você somos o templo. Eu e você somos a casa de Deus, a habitação de Deus, como falamos. Aí sabe o que Paulo diz sobre isso? E até aquelas coisas que você julga insignificante, que você acha que não tem importância, porque às vezes, irmãos, nós pensamos que a adoração é só isso aqui. Nós pensamos que a adoração é só isso. Eu fui à igreja, eu adorei. Inclusive a gente pensa assim, que a adoração é só na hora que está cantando. Cantou as músicas, acabou a adoração. Mas não, irmãos. Não. Sabe o que Paulo diz? Que na hora que você está comendo aquele churrasco, e sabe, tem um churrasco aí para os homens, né? Em nome de Jesus, vai ser bênção de Deus. Quando você estiver comendo aquela picanha, tem que ser para adorar a Deus. Mas também quando estiver comendo aquela linguiça saborosa, tem que ser para adorar a Deus. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, que comam, que bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz, irmãos, tudo. Do momento que você se levanta até o momento que você dorme. Quando você sai para a rua, você sai para o seu trabalho, você sai para o seu trabalho para a glória de Deus. Você vai dizendo assim, hoje eu quero glorificar a Deus, que Deus vai ser honrado. Eu vou ser o melhor funcionário, eu vou ser o melhor empregado, eu vou fazer o melhor, eu vou ser o melhor patrão. Deus vai ser glorificado na minha empresa, na minha casa, no meu trabalho, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo, irmão. Eu estava lendo uma frase que eu achei muito interessante essa frase. Quando eu estava lendo ontem, quando eu estava preparando essa palavra. E a frase dizia assim, olha, tudo na vida do crente deve entrar no santo dos santos. Tudo. Tudo. Até mesmo o celular, quando você pega, tem que ser para a glória de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Para adorar o nome dele. Por quê, irmãos? Você é templo de Deus. E o templo de Deus fala de adoração. Você existe para adorar o Pai, para adorar o Senhor, para dar graças a Ele. Então tudo na sua vida
tem que ser para adorar. Suas palavras têm que exalar adoração. A maneira como você conversa com seus amigos tem que refletir a adoração a Deus. À medida como você se relaciona, à medida como você fala, à medida como você age, tudo na sua vida precisa exalar a adoração. É isso que é ser o templo de Deus. Porque é muito fácil a gente dizer, eu sou casa de Deus. É muito fácil demais da conta. A gente fala e nem sabe o que está dizendo. Nem sabe. É a mesma coisa que você chega para uma criancinha e você dá uma palavra lá, paralelepípedo, e você manda ele falar, e ele nem sabe o que é. Tem muita gente na presença de Deus assim, cantando, falando, dizendo sem saber o que está dizendo. Então quando você fala que você é casa de Deus, você está falando desse projeto de construção de várias pedras que estão juntas. Você está dizendo, olha, eu preciso de você. Você está dizendo, olha, eu estou em um processo de construção. Deus está trabalhando em minha vida. Eu estou amadurecendo. É por isso que eu falho. É por isso que eu erro. É por isso que de vez em quando eu tropeço. Porque a obra não foi terminada ainda. Mas tudo na minha vida deve refletir a adoração. E Pedro continua. Porque somos templo de Deus, devemos ser santos. Porque a casa de Deus, o templo de Deus, para Israel, era o lugar mais sagrado da terra. Porque era o lugar onde Deus estava. Era o lugar onde Deus habitava. Era o lugar onde Deus se manifestava. Agora ele não se manifesta mais em uma casa de pedra, em uma casa física. Agora ele se manifesta na sua vida. Por isso, você precisa ser santo. Porque você é um portador da glória de Deus. Você é um portador da presença manifesta de Deus aqui na terra. Você é a carta de Deus, diz Paulo. Aberta, escrita e lida por todos. Quando Paulo ele faz uma oração em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo ele ora para que os cristãos entendam isso, essa presença de Deus. Olha o que ele diz. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Oro para que vocês arraigados e alicerçados, sejam arraigados e alicerçados em amor. Mas preste atenção, para que Cristo habite. Você sabia que essa palavra habitar, ela tem duas conotações no Novo Testamento. Ela tem a ideia de visitar e tem a ideia de residir. Sabe que tem algumas pessoas que Cristo apenas visita? Aí por isso que ele vem no domingo, aí Cristo visitou ele. Aí mal, às vezes na segunda ele já perdeu. Aí ele não sabe por que não vai. Só que quando Paulo usa a expressão habitar, não é a palavra para visitar. A ideia aqui é morar. Paulo está dizendo que ele mora em vocês. Que ele faça de vocês a morada, a habitação. Que vocês sejam a residência fixa de Cristo, a morada de Cristo, o lugar onde ele habita permanentemente. Mas a questão é que às vezes nós não queremos que Cristo habite permanentemente. Porque tem algumas coisas em nossa vida. Porque aqui na igreja a gente tem de uma maneira. Aí aqui Cristo pode visitar, mas aí quando chega em casa, lá na rua, lá com os amigos, aí é o palavrão, é o xingamento, é aquele comportamento raivoso, irado, é gíria para todo lado. É muita coisa. Aí a gente não quer Cristo nesse momento. A gente quer Cristo só aqui, porque aqui eu vesti as vestes da adoração. Mas as vestes ficam ali na porta.
Quando eu chego, eu pego, e quando eu saio, eu deixo. É como se Cristo estivesse preso a esse ambiente. Então é um Cristo que visita. E Paulo está dizendo, não, eu não quero o Cristo que visite. Eu quero o Cristo que vai morar, que vai habitar, que vai estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que vai estar todo momento com você. É isso que ele está dizendo. E para Cristo habitar, nós precisamos ser santos. Porque quando ele vem, ele muda a nossa vida. Quando o Espírito vem habitar em nós, ele muda a nossa linguagem, nossos pensamentos, nossas ações. Nosso modo de ser, de falar, de agir, de pensar, é de se comportar. Nos torna santos para a morada dele. E precisamos permanecer nisso. Então, que privilégio é ser parte do povo de Deus. O privilégio de ser cristão. Primeiro, vir a Cristo continuamente. Todos os dias. Chegando-se a Ele, pedra que vive. Todos os dias você vai a Ele. Todos os dias você busca Ele. Segundo, o privilégio de ser casa de Deus. De ser a morada dEle. E ser casa de Deus implica que eu preciso de você e que você precisa de mim. Se implica isso, isso quer dizer que eu não posso ser crente sozinho. Eu não posso ser um crente isolado. Eu não posso ser aquela pessoa que é dono da minha própria vida, não. Eu pertenço ao dedo, ao pé. Estamos interligados. Estamos conectados uns com os outros. Estamos em um processo, ser casa de Deus, a gente está em um processo de construção. Ele não terminou a sua casa ainda. Ele não terminou. Ser casa de Deus, templo de Deus, diz que tudo o que fazemos tem que ser adoração. Ser casa de Deus diz que nós devemos ser santos, porque o lugar onde Deus habita é um lugar santo. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Que nessa noite você entenda, compreenda essas verdades de Deus para a sua vida, para o seu coração. Queria que você fechasse os seus olhos, que você começasse a orar, falar com Deus, peça para o Espírito Santo. De repente tem alguma coisa que precisa ser mudada na sua alma, no seu coração. Como que está a sua vida? Você tem se aproximado de Cristo diariamente? Você lê a sua Bíblia diariamente, você fala com Deus, chegando-se para Ele, vindo a Ele, é diariamente. É uma ação, é um processo contínuo, todos os dias. Assim como eu preciso alimentar o meu corpo físico, e eu me aproximo de uma mesa para alimentar o meu físico, eu preciso me aproximar de Jesus, a pedra que vive. Todos os dias, alimentar a minha alma, alimentar o meu espírito. Como casa de Deus, como habitação de Deus. Como está o seu coração? Você é casa dele. A Bíblia diz, para não entristecermos o Espírito Santo. Às vezes as nossas palavras entristecem o Espírito Santo. O nosso comportamento, a maneira como nós tratamos o nosso irmão, o que falamos dele, o que deixamos de falar, a maneira como nós agimos. Quantas coisas, a Bíblia fala que a amargura, que a ira pode entristecer. Não entristeça, ele habita em você. Pense que privilégio. O Deus da glória, o Deus criador onipotente, Ele decidiu fazer morada em você. Ele veio habitar em nós. Nós somos a sua casa.
Nós somos a sua residência. Espírito Santo de Deus, santifica esse templo essa noite. Adorna esse templo essa noite. Renova esse templo esta noite. Fortalece tua igreja essa noite. Espírito Santo, age, trabalha. Espírito Santo, constrói a tua igreja neste lugar. Fortalece a tua igreja neste lugar. Aviva a tua igreja neste lugar. Traz santidade à tua igreja neste lugar. Manifesta a tua glória neste lugar. Derrama do teu Espírito neste lugar. Derrama do teu poder neste lugar. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Enche esta casa com a tua glória, enche esta casa com a tua presença, traz o teu avivamento em cada coração, teu avivamento em cada vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque sobre a tua igreja está a tua bênção. Nós cantamos essa noite, nós declaramos essa noite. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as plantas dos meus pés. Por quê? Porque nós somos a casa de Deus. Abençoa a tua igreja aqui essa noite. Abençoa, Senhor. Visita, Senhor, os que estão nos seus lares, curando. Visita, Pai, faz um milagre. Ninguém precisa de um milagre essa noite. Espírito Santo. Espírito Santo, eu gostaria que iam crendo. Nós temos aqui, irmãos, a nossa caixinha de oração. Nós vamos... Queria que você estendesse as suas mãos. Você pode trazer seus pedidos sempre, colocar aqui. Nós estaremos orando, abençoando. Quero que você estenda as suas mãos, profetize. No final você pode fazer seu pedido também, colocar. Nós já vamos abençoar em nome de Jesus. Esse espírito de fé, confiando na palavra. Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é grande, que o Senhor faz... que a bênção está sobre a tua igreja. E nós oramos abençoando estas vidas, profetizando cura, profetizando libertação, transformação, restauração, avivamento, Pai. Quem precisa de um milagre, Deus, quem precisa de uma bênção, Deus, aquilo que parece impossível ao olhar humano, o Senhor pode tocar agora, desfazer, ó Deus, agora. O Senhor pode operar milagres agora. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos cada petição em tuas mãos. Nós os abençoamos, liberamos milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos pela tua igreja, cada um que está aqui, que o Senhor leve em paz os seus lares, guarde e os abençoe, sustente a vida de cada um, Senhor. Tenhamos um final de semana abençoado. Deus, os ensaios que terão essa semana, escola bíblica, sábado. Deus, o momento com os homens, sábado à noite, domingo à noite, nós abençoamos, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção seja sobre a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Irmão, sábado às 18 horas, nossa escola bíblica, e domingo às 18 horas, nosso culto. Venha buscar a presença de Deus. E sábado também, após a escola bíblica, um tempo abençoado com os homens, em nome de Jesus. Vamos encerrar nosso culto essa noite. Pai querido, obrigado. Leva em paz agora os teus filhos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Os irmãos Tiradentes, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.